Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta manhã, um texto que está em Jeremias 33, como a gente ensina no seminário. Quero falar um pouco com vocês de uma forma textual pura, porque eu penso que esse texto ele tem a ver com os dias que nós estamos vivendo, tem a ver com um tempo de restauração. Deus tem restaurado a igreja nesse tempo. Deus tem restaurado a adoração. Deus tem restaurado a profecia. Deus tem restaurado as verdades que sempre foram eternas. Deus tem restaurado isso. E o título dessa ministração é: Veio a mim a palavra do Senhor. Então eu quero ler com você em Jeremias capítulo 33. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. E o texto diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome do louvor, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nem cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que em dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Aleluia. Essa palavra é para esse tempo. Deus vai nos lembrar nesses dias de coisas que Ele falou, debaixo de uma influência profética. Um ambiente que nós estamos será transformado. A primeira coisa que esse texto fala, começa assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Diga comigo assim: veio a mim a palavra do Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim: veio a nós a palavra do Senhor.
Esse é um tempo em que veio a nós a palavra do Senhor. A palavra veio até nós. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias representava a voz profética daquele tempo. A igreja representa a voz profética desse tempo. O cristão representa a voz profética desse tempo. Então repita comigo assim: veio a minha palavra do Senhor. A palavra veio a você, veio a nós, veio à igreja. Nós falamos durante todo o ano passado sobre 1 Coríntios 14. E no verso 31 ele diz assim: olha, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Todos podeis profetizar. Todos podeis profetizar. Então veio a palavra. Se veio a palavra, profetize. Tem um cântico antigo que diz, não vou pedir para eles cantar, pode ficar tranquilo, os irmãos já dá um frio na barriga, né? O Danilo olhou de lado assim. Mas fala: profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos. Profetiza e levanta um clamor poderoso ao meu Deus. E por aí vai. Esse é um tempo da igreja profetizar. Esse é um tempo de você abrir a sua boca. Nós não podemos nos calar. Fala para o teu vizinho assim: está proibido você se calar. Fala, mesmo que você for tímido. Fala, mesmo que você falar baixo. Mesmo que você tiver vergonha. Você está proibido de ficar quieto. Porque Deus te chamou nesse tempo para profetizar. Fala para ele assim: veio até você a palavra do Senhor. Veio até você a palavra do Senhor. Agora, o que o texto ressalta aqui? O texto ele fala: veio a Jeremias a palavra do Senhor, estando Jeremias encarcerado, é o que diz a Bíblia. Ele estava preso. Jeremias estava limitado, tinha uma limitação para Jeremias. Tinha uma limitação física, uma limitação de locomoção. O que acontece nesse tempo é que o diabo usa uma estratégia muito antiga de tentar mostrar para você as limitações que você tem. Tentar mostrar para você que não é possível você fazer o que Deus mandou você fazer. Não é possível você fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Não é possível você falar aquilo que Deus está mandando você falar. Primeira coisa que ele vem é apontando os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Eu não estou aqui, irmão, dizendo que a gente não tem que se arrepender dos pecados e das falhas. Óbvio, a Bíblia diz que tem. Mas o que eu estou dizendo é que nenhuma circunstância externa, nenhuma circunstância interna e nem externa podem impedir você de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, de falar aquilo que Deus está mandando você falar, de ser usado como Deus quer que você seja usado. Então Jeremias estava preso. Alguém preso aparentemente não tem muita relevância, não tem muita influência, mas aí vem uma palavra. A questão não é o que nós precisamos mudar e melhorar. Procure mudar, melhorar, se transformar. Todos os dias nós precisamos de transformação. Mas entenda uma coisa: quando vem uma palavra, tudo muda. Você não está falando de você. Quando vem uma palavra, quando vem uma voz de Deus, tudo muda. Deus chama Gideão, fala: Gideão, é com você. Gideão olha e fala: Senhor, tá de brincadeira, né? Essa é a minha versão aqui, tá? Gideão fala: Senhor, eu sou o menor dos menores. Eu sou o menor. A tribo do meu pai é a menor de Israel. A casa do meu pai é a menor da tribo. Eu sou o menor da casa. Senhor, não é possível que o Senhor está falando comigo. Eu sou limitado. E Deus diz: vai na tua força,
Deus manda uma palavra, Deus dá uma ordem, Deus está mandando a palavra dele nesse tempo sobre a igreja. Amém? Deus está mandando a palavra dele sobre a igreja. A palavra veio a mim, a palavra do Senhor. Começa esse versículo dizendo, trocando Jeremias pelo seu nome. Por exemplo, veio ao Marcos a palavra do Senhor. Repita isso. Veio ao Marcos a palavra do Senhor. Tudo muda. Não é a mesma coisa. Não é você ir fazer alguma coisa. Não é você tentar alguma coisa. Veio a palavra do Senhor. Ponto. Deus falou. Está falado. Agora, não impeça aquilo que tem de limitação, de fazer você parar de servir ao Senhor do jeito que Ele quer. O apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, ele diz, olha, nós temos esse tesouro, está falando daquilo que ele recebeu de Cristo, da palavra, da graça. Ele falou, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí Paulo começa a dar uma lista de coisas que são limitadoras. Ele fala, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós vamos falar logo mais aqui na ceia sobre o morrer de Cristo e a ressurreição, a vida dele em nós. Ele fala, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo porém o mesmo espírito de fé que está escrito. E aí olha o que diz aqui, eu criei, por isso falei. No que eu creio? Eu creio na palavra. No que eu creio? Eu creio naquilo que eu recebi do Senhor. No que eu creio? Eu creio naquilo que o Senhor tem manifestado. Eu criei, por isso eu falei. Novo Testamento, esse é o espírito profético. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Nada pode silenciar a tua voz. Nada pode calar aquilo que Deus tem pedido para você falar. Eu criei, por isso eu falei. Repita de novo comigo. Veio a mim a palavra do Senhor. No verso número 2, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, que faz todas as coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. E aí vem a segunda coisa, quando você fala o que Deus está falando. Quando vem uma palavra do Senhor, tudo muda. Ele é capaz de qualquer coisa. Deus pode realizar qualquer coisa. Ele enfatiza no texto: Senhor é o seu nome. Ele é o Senhor. Ele pode mudar qualquer circunstância. Irmãos, eu lembro quando eu me converti, quase todo culto, não sei se por limitação de quem tocava, mas quase todo culto tocava uma música que chamava Deus do Impossível. Acho que alguns crentes da década de 90 vão lembrar dessa música. Aline Barros gravou: meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Eu lembro que eu cantava aquilo, e quando a gente se converte, a gente vem quebrado. E eu não conhecia 3 versículos da Bíblia, irmãos, mas eu cantava aquilo. E eu lembro que eu presenciei Deus fazer tanta coisa impossível na minha vida. Eu presenciei o Espírito Santo fazer tanta coisa que eu nunca imaginei que Ele pudesse fazer.
Ao longo desses 20 e poucos anos de conversão, quase 30, eu vivi tanta coisa que eu não imaginei que Deus pudesse fazer eu viver. Deus me tirou de tantos lugares de onde eu não imaginei que eu pudesse sair. Eu lembro que eu cantava lá atrás: o meu Deus é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Quando você dizer o que Deus está dizendo, seja para alguém ou seja na sua própria vida, saiba de uma coisa: Deus vai fazer. Ele não vai fazer porque nós estamos falando, Ele vai fazer porque Ele vela sobre a sua palavra. Deus é fiel à sua própria palavra, Deus é fiel a si mesmo, então Ele vai fazer. Ele faz. Ele faz. Se Deus diz para você que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus diz para você que Ele vai dar, Ele vai dar. Se Deus diz para você que Ele vai mudar, Ele vai mudar. Se Deus diz para você que Ele vai batizar, Ele vai batizar. Se Deus diz que Ele vai tocar, Ele vai tocar. Ele toca, Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo faz. É isso que Jeremias está dizendo. Mateus capítulo 19, no verso 26, Jesus, fitando os olhos nele, disse-lhes: isto é impossível para os homens, mas é tudo, para Deus tudo é possível. O próprio livro de Jeremias, no capítulo 32, no verso 17, ele diz: ah, Senhor, eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Não há nada que impeça Deus, absolutamente nada. Quando vem a palavra do Senhor, quando você libera, quando você fala o que Deus está dizendo, tudo muda. Não há limite. Já pensou sobre isso, irmão? Não há limite. Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pois Jeremias, ele continua dizendo assim, versículo 3: invoca-me e te responderei. Eu gosto da versão que fala: clama a mim e te responderei. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Fala para o teu vizinho assim: procure saber o que Deus sabe. Não estou me referindo ao conhecimento, não é isso. O Senhor é onisciente, não é disso que eu estou falando. Mas busque saber o que Deus tem. Clama a mim, invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós não discernimos, tem coisas que nós não imaginamos a magnitude, mas Deus quer revelar. O texto está dizendo isso, Deus quer falar aquilo que nós não sabemos, aquilo que está oculto. Quantos creem aqui que Deus tem tesouros escondidos para a nossa vida? Deus tem tesouros para a tua vida. Deus tem tesouros para a tua família, para a tua casa. Deus tem tesouros ocultos. Deus tem coisas preparadas. Deus tem coisas que você não imaginou que pudesse viver. Como diz em Coríntios: nem subiu ao coração humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É isso que Deus tem preparado para você. É isso que Deus está fazendo com você e comigo nesse tempo. Este é o momento que Deus vai revelar coisas grandiosas, firmes, que ainda não conhecemos. Em outras palavras, Deus está pronto para compartilhar com a gente aquilo que está no coração dele. Deus está sem reservas. O Binho falou aqui que o João veio ontem. De fato, poucas vezes eu vi o João daquele jeito ontem, como ele estava ontem, né? Mas sabe o que veio no meu coração? Que Deus está do mesmo jeito. Deus está sem reservas conosco. É como se Deus do céu estivesse rasgando o coração e diz: eu quero te falar, eu quero te mostrar, eu quero dizer para você o que eu quero que você faça, onde eu quero ir, o que eu quero que você faça, o que eu quero que você fale, quem eu quero que você cure. Eu quero falar. Invoca-me, busca-me e eu vou te responder. É incisivo.
clama a mim e responder-te-ei. Clama, 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 e Ele vai te responder, porque Ele quer responder. Tem momentos que tem uma ação intencional de Deus. Existiam momentos que Jesus falava por parábolas. Ele dava uma volta e muitas vezes Ele falava, eu falo para que eles não entendam mesmo. Mas tinha momentos que Jesus falava assim, eu sou o Senhor, sou eu que estou aqui, sou eu mesmo. Senhor, se o Senhor quiser que eu seja curado, eu serei. Jesus falou, eu quero. Tem momentos que tem uma ação intencional de Deus, e eu penso que nesse tempo há uma ação intencional de Deus. Nesse momento Deus não está falando com a gente por parábolas, Deus está intencionalmente movendo, diz, clama a mim e eu vou te responder, eu vou falar. Deus está do céu olhando, dizendo assim, clama, clama, e eu vou falar. Que venha sobre a tua vida o espírito de revelação, que venha sobre a tua vida o espírito de conhecimento, que venha sobre a sua vida visão clara para seguir as coisas celestiais, que venha discernimento, que venha palavras de sabedoria, que isso seja liberado sobre este lugar de uma forma muito mais intensa, muito mais forte, em nome de Jesus. Que os dons, que as palavras se manifestem na sua vida, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ele fala, clama, que Ele vai responder. E o texto diz que Ele vai responder mais do que você perguntou. Clama a mim e responder-te-ei. E aí Deus deliberadamente fala, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Deus não se limita a responder o que a gente pergunta. Deus vai fazer mais. Esse é um tempo do Espírito nos levar além, muito além, muito além. Agora, qual é o alerta para esse tempo? Irmãos, planos sem Deus não terminam bem. Nesse tempo onde a gente tem ouvido tanta coisa, tem recebido tanta coisa, tem desfrutado de tanta coisa, nós não podemos nos dar ao luxo de andar sem que o Senhor nos guie. Nós não podemos nos dar ao luxo de sair muitas vezes do Egito, em algumas áreas da nossa vida, e ir para um outro lugar, sem que o Senhor vá conosco. A nossa oração tem que ser o tempo inteiro, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos ir a lugar algum, nós não iremos a lugar algum. Aí olha o que diz o verso número 4 e 5, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres feridos por causa da minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa da tua maldade. Sabe o que o povo fez? Eles demoliram as casas para criar barreiras contra o inimigo, restaurando muralhas e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Irmãos, é impressionante, mas eu acho que a gente anunciou aqui durante essa semana o livro Em Teus Passos, o que faria Jesus. E a gente precisa se desafiar no coração a ouvir o Espírito Santo 100% do tempo. É um exercício, não estou dizendo que é fácil, é um exercício, porque a gente constrói tanta coisa, e às vezes a gente é bom em construir tantas coisas, e fazer tantas coisas, mas a pergunta é o seguinte: Deus mandou você fazer isso? Deus mandou você ir a tal lugar, ou fazer tal coisa? Deus mandou? Como diz em Tiago capítulo 4, o Senhor quer que você vá a tal cidade, que você compra, que você venda. Esse é o plano de Deus para você? Você está aí gastando tempo e... Vou falar uma coisa que eu fiz a respeito da minha vida. No final do ano, comecei a fazer uma reflexão, na virada do ano. E eu não tenho nada desse misticismo, não, agora começou um ano novo e tal, então tudo, olha... Não, eu creio nas estações de Deus, do Espírito, na temporada do Senhor. Eclesiastes fala que há tempo. Deus é um Deus de estações. Mas eu comecei a refletir
Quanto tempo eu perdi com coisa que Deus não mandou eu fazer? Quanta guerra, quanta briga, quanta luta eu entrei que Deus não mandou eu entrar? Quanta coisa que eu fiz que Deus não mandou eu fazer, e eu perdi, irmãos, uns 70%, 80% do meu tempo, fazendo o que Deus não tinha mandado eu fazer. E o pior é que quando você faz isso, dá errado, você fica invocado ainda, você fica chateado, culpando o diabo, o mundo, as pessoas. Irmãos, tem coisa que Deus não mandou a gente fazer. Tem momentos que a estratégia humana não vai funcionar. Eu sei que muitos irmãos aqui são extremamente capazes, são extremamente inteligentes. Tem gente aqui muito capaz, que Deus vai usar com as suas habilidades, com os seus talentos, para fazer muitas coisas. Mas entenda uma coisa, eu preciso de algo que é fundamental: a voz do Espírito, a direção de Deus. A direção de Deus. Se eu não tiver direção de Deus para fazer as coisas, eu posso construir, derrubar, levantar muralha, não vai adiantar absolutamente nada. Foi o que aconteceu com o povo. Porque quando nós fazemos algo por nós mesmos, diz a Bíblia, são apenas propósitos que muitas vezes nem permanecem. É casa construída sobre a areia. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não diz que é aquilo que a gente faz, os desígnios dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz. O mesmo ainda, livro de Provérbios capítulo 16, verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A direção vem dele, sempre dele. Um texto muito conhecido, Salmo 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, não está com a gente. Fala para o teu vizinho assim: não está com você a decisão. Fala, está com o Senhor. Fala, entrega para Ele. Fala para ele: meu irmão, eu sei que você é habilidoso, eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus. Fala, mas deixa Deus te dirigir. Fala, e as suas habilidades vão fazer muito mais sentido. A bondade do Senhor, verso 6: eis que trarei a ela saúde, cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. A bondade do Senhor nos livra das consequências do passado. Uma das coisas que o diabo tenta nos prender no nosso passado, e eu sei que todo mundo aqui, assim como eu, todo mundo tem um passado. E eu vou te dizer uma coisa que não é nenhuma novidade: o teu passado te condena. Fala para o teu irmão assim: eu sei, ninguém me contou, mas eu sei que o teu passado te condena. Então, se não vier a misericórdia de Deus para passar por cima do nosso passado, para nos sarar, para nos curar, para nos libertar, a gente fica condenado por Ele. Condenado por Ele. Mas o que significa isso? Apenas sair do inferno para ir para o céu, que já é muito bom? Na minha humilde opinião, Deus nem precisaria, nem tem obrigação de fazer mais nada. Porque eu estava indo para o inferno, já vou morar no céu, estou no lucro, né, irmãos? Se vai acontecer qualquer coisa depois disso, eu estou extremamente no lucro. Mas Deus é bom, Ele é bom. Ele não apenas nos tira do inferno e coloca no céu, mas Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos dá segurança, Ele nos traz saúde. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e acima de tudo sararei a sua terra.
Deus está sarando a terra, Deus está sarando o teu coração nesses dias. Gente que chegou com o coração machucado, gente que era crente, mas estava com o coração machucado, amargurado, cheio de ferida. Deus está sarando a terra, Deus está sarando a sua vida nesse tempo, porque Ele quer que você seja a voz dEle. Então Ele está te sarando, Deus está sarando. Sara, Senhor, sara a tua igreja, sara a terra, sara o coração, sara as feridas. O Senhor é o Deus que sara a terra. Sara, Senhor, oh, sara, sara, Senhor, as feridas, sara a nossa terra, Senhor, sara, Senhor, Tu és aquele que sara a nossa terra. Oh, Santo, Santo, sara, Senhor, sara, Senhor. Mas uma coisa que veio no meu coração muito forte ontem: unção fresca. Parece uma coisa óbvia que a gente ouve sempre, mas veio muito específico. Há uma unção fresca, há um óleo fresco descendo sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E veio uma palavra no meu coração. Salmo 92, 10 diz: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Esse é um salmo de Salomão. Deus está ativando o fogo, a graça, mas acima de tudo Deus está derramando uma unção fresca sobre a igreja. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito que algumas pessoas vão ter experiência aqui de óleo vertendo nas mãos. Eu sinto te dizer isso. Algumas pessoas vão começar, vão de repente estar com a sua mão vai estar cheia de óleo. Você fala: o que é isso? Eu não comi nada oleoso, não comi nenhuma coxinha lá na cantina, nada. Vai vir óleo da sua mão, vai começar a verter óleo da sua mão. Algumas pessoas vão receber isso de uma forma física. Eu sinto isso, fisicamente você vai sentir óleo, unção fresca descendo sobre a tua vida. Mente e coração sarados. A palavra de Romanos 12:2, mudança de mentalidade, de vida, novo entendimento. Algumas coisas que você não entendia, de repente, pum, vai vir uma luz. Você fala: como é que eu não enxergava isso? Como é que eu não entendia isso? Porque Ele faz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. De repente você não sabia, de um momento para o outro você sabe. Como é que é isso? Cura física. Deus vai te curar não apenas no coração, mas vai te curar fisicamente. Milagres vão acontecer. A gente tem vivido um tempo de milagres, amém? Irmãos, eu ouso dizer que é apenas uma fagulha. Nós vamos viver coisas que a gente nem imagina. Eu nunca esqueço, a gente foi numa conferência, estávamos o Jefferson estava também, eu, o Elbert, e a gente estava sentado na primeira fileira assim, e tinha um paralítico. Ele chegou todos os dias, ele estava lá, a gente estava vendo ele. Não era alguém que, pelo menos na minha visão, não era alguém que sofreu um acidente e ficou paralítico. Provavelmente ele já estava naquela condição há muitos anos, porque já havia uma atrofia de membros e tal. E ele estava na nossa frente assim, e de repente ninguém estava ministrando, ninguém estava fazendo nada, estavam contando um testemunho, e de repente aquele paralítico que estava na cadeira de roda na nossa frente, ele levanta sozinho, ninguém pegou ele, ninguém fez nada, ninguém orou por ele, ninguém pôs as mãos, e ele começou a andar. Nós vamos experimentar isso no meio da igreja. Deus vai fazer isso no meio da igreja. Deus está sarando, Deus está curando a sua igreja. Deus está manifestando a glória e a vontade dEle sobre a igreja. Há uma unção fresca descendo sobre a igreja. Salmo 133 diz que essa unção, que esse óleo desce quando há unidade. E nós estamos vivendo um tempo onde quem está unido, está fechado, está conectado. Irmãos, fim dos tempos, quem está sujo vai se sujar mais ainda, mas quem está. Quem é de verdade é de verdade.
Vem unção fresca. Vem unção fresca. Ó quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Vem um óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão é um símbolo profético, sacerdotal. Tem uma unção sacerdotal sobre a igreja. Mas o óleo, ele reflete aquilo que vai acontecer no Espírito. O óleo reflete a unção. O óleo reflete aquele algo a mais. E aí ele continua, verso 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Nesse tempo Deus vai chamar aqueles que se desviaram para voltar e começar de novo. Agora preste bem atenção nisso. Quando a gente fala Deus vai chamar o desviado, parece que então aquela pessoa que está lá na droga e tal, e desviou, e que está na prostituição, e que está longe do Senhor e tal, Deus vai chamar essas pessoas também. Mas eu quero te dar um alerta. O texto aqui está falando de Israel. Está falando de uma simbologia da igreja. Deus está chamando pessoas aqui para começar de novo. Algumas pessoas vão ter que apertar o reset da sua vida para começar de novo. Algumas pessoas vão ter que rebobinar, como diz em Apocalipse. Volta, lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Tem gente que vai ter que resetar a sua vida, voltar e começar de novo. Fala: Senhor, eu preciso. Onde eu parei de te buscar, onde eu parei de te ouvir, onde eu parei de te servir, onde eu parei de fazer a tua vontade, é lá. Então volta e começa de novo. Esse texto fala de Israel. Não se constranja de começar de novo. Fala: Deus, me dá um coração puro e um espírito reto. Quem é empresário sabe disso, que quando você contrata uma pessoa para que você tenha um plano de carreira para ela, o empresário sempre dá preferência para alguém que não sabe nada. Por quê? Porque ele consegue ensinar aquela pessoa sem que ela venha com vícios. Por que eu preciso resetar minha vida? Porque tem vícios que eu ganhei, que eu constituí, que eu não consigo me livrar. Eu preciso voltar, preciso que o Senhor me cure, me sare. Eu preciso que Ele me restaure. Eu preciso que Ele tire de mim aquilo que me afasta da presença dEle. Eu preciso que Ele tire de mim a mim mesmo. Fala pro teu irmão assim: Deus precisa tirar você de você. Aleluia. Essa será uma terra restaurada, uma terra de gente curada no Senhor. Versículo 9: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. O lugar de desolação se transforma em maná. Eu fui olhar o significado, a linha, uma das vertentes, o significado dessa palavra espanto que aparece aqui, de espantar-se-ão, é o mesmo, tem a mesma raiz da palavra maná, que é aquele pão que caiu do céu, que é uma expressão de espanto. A igreja vai ser maná para o mundo, você vai ser maná para muita gente. Aquilo que sair da tua vida vai alimentar muita gente. Pastor, mas eu não tenho nada. O que você carrega vai alimentar muita gente. Aquilo que está no teu espírito vai alimentar muita gente. Nós fomos chamados para ser maná nesse tempo. O lugar desolado se torna maná. Lembra de onde Deus te tirou? Era uma terra desolada, e Deus vai fazer de mim e de você maná para esse tempo. As
As pessoas vão olhar e falar assim: meu Deus, que é isso? E o maná significa exatamente isso. O que é isso? Uau! Como pode? Como ele sabe? Como é que ele adivinhou o que estava acontecendo com a minha vida? Como é que ele disse isso para mim? Eu estava precisando ouvir exatamente essas palavras, desse jeito, com esses pontos, com essas vírgulas. Como ele sabia? O que é isso? Você vai ser maná para muita gente. As pessoas vão olhar como olharam para Jerusalém. E ele diz: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória em todas as nações na terra. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Nós somos a igreja do Senhor, o Israel de Deus. Nós serviremos, você servirá por nome, por louvor e glória do Senhor. Onde quer que você pisar, em nome de Jesus, você será a expressão da glória dele. Aleluia. Vai haver alegria, vai haver louvor, vai haver glória. Esse lugar que nós estamos vai se tornar uma expressão de espanto. Ontem eu fiquei olhando esse lugar lotado, tinha gente em pé nas paredes assim. Estava sentado do lado do Fábio. Falei: Fábio, ele olhou e falou: dá uma olhada como está bonita a igreja. Eu falei: Fábio, isso vai acontecer nos cultos, não vai ser na primícia não. A primícia também vai acontecer, mas vai acontecer nos cultos. Irmãos, eu sinto que nós vamos ter fila para entrar na igreja. Esse negócio de: irmão, por favor, chegue 9h30 para orar. Irmão, por favor, não fique batendo papo na cantina, suba para o culto, não suba depois do louvor. A gente nunca mais vai precisar falar, porque vai ter uma sede tão grande. Vai ter uma sede tão grande que as pessoas falam: eu preciso chegar às 8 horas, porque senão eu não vou pegar lugar, eu vou sentar no chão. Tinha uns irmãos sentados no chão aqui ontem. Amém? Quantos concordam com isso? Você concorda com isso? Isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Deus está nos levando para isso. E não vai acontecer porque a gente está preocupado, não, porque é um monte de gente. Não, não é isso não. Vai acontecer porque Deus vai tornar esse lugar maná para muita gente. As pessoas estão com fome e elas precisam correr atrás de pão. E a igreja será a casa de pão. Aleluia. Versículo 10 e 11 diz: assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nem cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva. Isso é fala de Jesus e a igreja. E a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer como no princípio. Irmão, é tempo de resetar a tua vida e começar de novo, porque Deus vai fazer coisas maiores. E Ele está dizendo: olha, a marca desse povo restaurado vai ser gente alegre, gente apaixonada, gente grata a Deus. Gente que não vai entrar no culto dizendo assim: o que será que tem para mim hoje? Gente que não vai sair do culto dizendo: hoje foi mais ou menos, o louvor estava meio assim, a palavra estava meio assado, o pregador é meio esquisito, quem abriu não é importante. Gratidão ao Senhor. Nesse tempo Deus vai derramar um espírito de gratidão. Ao invés da gente quebrar com as pessoas que nos amaram, que sararam as nossas feridas, nós vamos ser gratos por elas. Não estou dizendo que alguém que te resgatou do inferno lá por Jesus, você vai ficar com ele colado, abraçado a vida inteira. Você não vai quebrar com ele. Você vai olhar para aquele irmão e vai dizer: eu sou grato a Deus pela vida dessa pessoa, eu sou grato a Deus pelo que eu ouvi e recebi, eu sou grato a Deus, eu sou grato ao Senhor, eu sou grato a Deus.
Eu estava fazendo uma reflexão a respeito disso. Estava ouvindo outro dia uma ministração da igreja onde eu me converti. Eles estão lá no Instagram. Deixa eu ouvir aqui. Estava um dia, você acredita que Deus falou comigo? Eu sentado na minha cama. Veio uma gratidão tão grande no meu coração. Eu não estou mais lá, mas veio uma gratidão muito grande no meu coração. Anos atrás a gente estava lá no Tatuapé. O Jefferson era meu pastor. E eu estava lembrando. Hoje eu sou pastor de uma rede, circunstancialmente ele também, mas eu sou tão grato a Deus pela tua vida, Jefferson. Por tudo que eu recebi. Faz um coração aí. Gratidão por aquilo que o Senhor fez através de pessoas. Gratidão no nosso coração. Deus está dizendo: olha, Jerusalém, eu vou te transformar em louvor. Eu vou te transformar em glória. Vocês vão cantar pelas ruas que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus vai fazer como no princípio. Vai vir uma gratidão no teu coração. Vai vir alegria no teu coração, vozes de júbilo. Em louvor a gente não vai precisar, irmão, por favor, vem aqui na frente, vamos cantar, vamos nos alegrar. A alegria vai ser constante na nossa vida, irmão. Constante. Mesmo que o lugar estivesse desolado, Deus transforma. Vai ter uma ênfase nesse tempo de alegria, paixão, gratidão e ofertas. Eu não estou falando ofertas apenas, vamos ter um momento de dízimo, oferta. Não, ofertas. Você vai olhar para alguém e falar assim: irmão, eu preciso ofertar, eu preciso reconhecer aquilo que você carrega, eu preciso entregar algo para marcar esse momento, eu preciso levantar um altar. Levantar um altar de gratidão. Não estou falando apenas de primícia, de ofertas que a gente sabe que estão na nossa visão, mas estou falando de gratidão, de reconhecimento. Quantas vezes você chegou do líder da tua célula que fica a semana inteira brigando com o Espírito para receber uma palavra? Deus, fala comigo para eu falar o que o Senhor quer para aquelas pessoas, e a gente muitas vezes não reconhece. Gratidão, vai vir o espírito de gratidão sobre a igreja. Espírito de gratidão sobre a igreja. Espírito de gratidão, louvor, alegria. Você vai ter alegria de andar com as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Alegria. E ele continua. Versículo 12, 13. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Esse lugar será morada de pastores. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai ser um pastor no rebanho do Senhor. Fala, não é por causa do título, é por causa do encargo. Morada de pastores. Morada de pastores. Aquela verdade que nós ministramos no curso, cada crente um ministro, uma igreja de sacerdotes, nunca fez tanto sentido como vai fazer nesse tempo. Mesmo que Jerusalém estivesse deserta, Deus estava dizendo: eu vou fazer nesse lugar uma morada de pastores, porque há muito rebanho. Há muito rebanho. Deus está levantando pessoas aqui com palavras. Deus está levantando pessoas com conhecimento. Deus está levantando pessoas apaixonadas pelo Senhor, que vão invadir os 4 cantos desse país, que vão invadir cada lugar e vão manifestar a glória de Deus. Há muito rebanho para cuidar, e Deus está te chamando para esse tempo. A unção fresca vem para esse tempo. Gente apaixonada, Deus vai levantar nesse tempo, nessa geração. Gente apaixonada, gente que ama o Senhor. Se você estava longe, afastado, Deus vai te chacoalhar e falar: é com você.
gente apaixonada, gente que louva com tudo que tem, gente que entrega tudo, gente que não deixa nada para trás. Daniel falou aqui nas premissas de integridade, gente íntegra, inteira. E por fim, versículo 14: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. A palavra liberada no poder do Espírito sempre vai se cumprir. Sempre vai se cumprir. A palavra liberada no poder do Espírito se cumpre. Ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. A palavra liberada no poder do Espírito nunca vai voltar vazia. Ela vai se cumprir. Recebe isso, meu irmão. Começa a anotar o que você tem ouvido. Se você não tem tomado nota, anote o que você tem ouvido. Quando alguém vier e liberar uma palavra, anote. Anote, anote. Porque a palavra liberada no poder do Espírito, ela vai se cumprir. Começa a anotar. Começa a marcar. Começa a levantar altar, começa a fazer memorial, porque ela vai se cumprir. Deus não vai deixar nada para trás. Aleluia, nada vai ficar para trás. Creia e tome posse disso. Nós vamos ver, e não é um ver distante, não, nós vamos ver nesse tempo o cumprimento das promessas, nesse tempo o cumprimento das palavras, nesse tempo, gente apaixonada pelo Senhor, gente apaixonada, gente que não precisa esperar um momento específico para vir à frente, para se jogar, para se lançar, para ficar na presença de Deus, para deixar o Espírito Santo tomar conta do seu corpo, da sua vida, da sua mente. Gente que vai até o fim. Deus está renovando, está restaurando. Há um ambiente para isso, há uma atmosfera profética para isso, há uma atmosfera profética. E eu quero lembrar que Jeremias, capítulo 32, ele começa a entender esse processo. No capítulo antes, ele compra um campo, ele compra aquele lugar. Marque esse momento. Marque esse momento. Não perca tempo com o que Deus não mandou você fazer. Veio a palavra do Senhor. Repita comigo de novo: veio a minha palavra do Senhor. Tem uma palavra e ela muda tudo. Basta uma palavra. Jesus manda uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra sua, Senhor. Basta uma palavra e tudo muda. Tudo muda, tudo muda.